Para você que clama, esse é a Palavra da Fonte. Hoje eu gostaria de comentar com você sobre o capítulo 1 de Jonas. Eu entendo que esse é um capítulo inteiro, uma seção inteira da Bíblia que fala a respeito de medo. O tema principal desse texto é medo. É um texto um pouquinho grande para a gente ler aqui no Palavra da Fonte, mas eu gostaria que você meditasse nesse texto e prestasse atenção em alguns pontos específicos, né? O texto fala de Jonas que a palavra do Senhor veio a ele para ele pregar a respeito da maldade, dos pecados de Nínive, uma cidade muito grande, uma cidade de referência na época, e Jonas devia ir a essa cidade, uma grande inimiga do povo dele, do povo de Israel, do povo judeu, e deveria pregar contra a maldade deles, contra o pecado. E Jonas foge da presença de Deus, ele vai para Tarsis, depois ele pega um navio no alto mar uma grande tempestade encontra esse navio, né? E a Bíblia diz que os marinheiros, né, eles foram tomados por grande medo e cada um clamava ao seu Deus. E Jonas, enquanto isso, estava dormindo profundamente no fundo do barco. E eles falaram: como você pode ficar dormindo assim? Clama ao seu Deus. E até um certo ponto esses marinheiros decidiram jogar as coisas para fora do barco para aliviar a carga. E em um momento eles decidiram tirar sorte para ver o que aquilo estava acontecendo, porque provavelmente essa tempestade dava para ver que era algo sobrenatural, não era algo natural, uma tempestade normal, alguma coisa estava acontecendo. E eles lançaram sorte e essa sorte caiu sobre Jonas. E Jonas falou: sim, a culpa é minha. O que vocês devem fazer para se livrar desse mal é me lançar no mar. E a Bíblia diz que os marinheiros ainda tentaram insistir e continuar antes de lançar Jonas no mar, até que chega um ponto que eles pedem perdão ao Senhor. E pede que Deus não impute a ele esses pecados e lançam Jonas no mar. E diz que com grande temor esses homens ofereceram sacrifício a Deus. Então eu quero ressaltar esses versículos que falam a respeito do medo, que dão um teor para esse capítulo. E o que nós podemos aprender com isso? No capítulo 5, mais uma vez eu quero ler com vocês. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu Deus. E tiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Esse é o versículo 5. Então, uma coisa que a gente vê que nós aprendemos que em tempos de tempestade, nós vemos a nossa fragilidade. Esses marinheiros, cada um clamava ao seu próprio Deus, né? Cada um, nessa situação de medo, eles correram para o seu próprio Deus e clamavam a Ele, até que, diante de toda essa situação, eles chegaram ao conhecimento de quem era o Deus verdadeiro que estava causando isso. Então, situações de tempestade na nossa vida são armas poderosas para a gente enxergar as nossas fragilidades, ver como nós somos frágeis e carentes de Deus. Talvez você está passando por uma situação assim, ou conhece alguém que está passando por uma situação assim. Esse é o melhor momento para se apegar a Deus. Esse é o melhor momento para clamar ao Senhor, seu Deus, para que o Senhor te livre. E você vai ter uma experiência com teu Deus e ver Deus te livrando e te abençoando. Ou é um momento talvez de você aconselhar essa pessoa que você conhece, que está passando por uma situação assim. Clame ao seu Deus, não fique dormindo aí no fundo do barco, não fique adormecido. Mas levante e clame ao seu Deus. Foi o que os marinheiros disseram a Jonas. Outra coisa que eu percebo aqui no versículo 14. Olha só o que diz o versículo 14. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque Tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então, esses marinheiros decidiram finalmente lançar Jonas ao mar e eles dizem, antes disso, com temor, né, mostrando temor, eles dizem: Deus, não impute a nós esse pecado por matar esse homem, lançando ele no mar. Né? Seria possível, o mais provável seria que Jonas ia morrer naquela tempestade. Nós sabemos que ele não morreu, mas o mais provável é que isso ia acontecer. E eles, com temor a Deus, eles falam: não impute a nós, Deus, esse pecado. Por quê? Porque Tu, Senhor, fizeste o que desejava.
Ou seja, os marinheiros, eles estão falando, Senhor, essa tempestade veio porque esse homem estava fugindo do Senhor. O Senhor criou essa tempestade para trazer ele de volta. O Senhor criou essa tempestade porque esse homem fugiu da tua presença. Então tu, Senhor, fizeste isso. Isso tudo foi o Senhor que criou. Isso tudo foi o Senhor que fez. Então a segunda coisa que eu aprendo nesse texto aqui é que nós devemos temer fugir da presença de Deus. Nós devemos temer agir contrariamente à vontade de Deus. Por quê? Porque tu, Senhor, fazes o que desejas. Tu, Senhor, fizeste o que desejavas, é o que diz a Bíblia. O Senhor cumpre os seus propósitos. Por várias e várias vezes a gente vai ver a Bíblia dizendo que Deus cumprirá, o conselho do Senhor prevalecerá, a vontade do Senhor permanecerá. Ele cumprirá as suas promessas, Ele fará o que lhe apraz. A vontade do Senhor não pode ser impedida pela vontade do homem. O Senhor vai fazer o que deseja. Então, quando nós fugimos da presença de Deus, quando Deus nos dá um direcionamento e nós fugimos daquilo, essa é uma situação que nós devemos temer. Porque o Senhor vai fazer o que Ele deseja, Ele cumprirá. E Ele usará dos meios que Ele tem para nos trazer de volta. Então é uma situação que nós devemos temer, né? Andar em temor diante de Deus. Nós estamos fazendo a vontade de Deus, aquilo que Ele nos direcionou para fazer, o nosso chamado lá atrás. Nós estamos fazendo isso, nós estamos cumprindo isso com zelo, com integridade. E a última coisa que eu quero ressaltar sobre esse texto é que os malfeitores eles devem temer também. Esse texto nos diz isso. E ele nos diz isso lá no versículo 1 e versículo 2. Porque o livro de Jonas começa dessa maneira. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Por quê? Porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deus ele está de olho no mundo e Ele contempla os atos do homem, o que o homem faz, e toda maldade está feita diante dos olhos de Deus. Tudo é feito diante dos olhos de Deus e há um fim para toda maldade. Então essa é a palavra que inspira a nós muita esperança e também muito temor, porque Deus é bom e nós não. Nós agimos muitas vezes com maldade, com egoísmo, né? Nosso coração muitas vezes está no lugar errado e nós devemos temer ao Deus que é justo e bom, e tendo consciência de que um dia toda maldade vai ter um fim. Então isso, mais uma vez, nos inspira esperança, porque Deus vai destruir toda a maldade desse mundo, mas também muito temor no nosso caminhar com Ele. Nós devemos caminhar em temor a Deus, como esses marinheiros fizeram. No versículo 15, em seguida pegaram Jonas e lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Essa é a nossa atitude diante de Deus. Andar com Ele com temor, sabendo que Ele é o Deus que cumpre a sua vontade, sabendo que toda maldade um dia vai ter fim, e consciente da nossa fragilidade diante dEle. Até a próxima palavra da fonte.